Guys, welcome to another live stream. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live por aqui. Se você é novo aqui no Instagram, seja muito bem-vindo. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. A gente tá fazendo essas lives aqui diárias. Deixa eu só desligar o aquecedor porque agora também já passou do ponto. Mas a gente tá fazendo essas lives diárias aqui justamente pra gente bater um papo, pra poder explicar um pouco mais sobre como que é fácil aprender inglês, como é simples aprender inglês, o que você precisa é um pouquinho de hábito e poucos minutos por dia. Assim como eu digo, 30 minutos por dia é mais do que o suficiente pra você alcançar a fluência, certo? Mas é uma prática diária de 30 minutos. E aí eu vou trazer mais exemplos aqui pra vocês, a gente vai bater um papo, enfim. Hoje eu tenho um tema específico que eu queria tratar com vocês, que é justamente quanto tempo é necessário por dia pra estudar inglês. E eu quero explicar tudo por trás dessa teoria e dessa prática, como que você realmente vai ter resultado com 30 minutos por dia, tá bom? Então deixa eu só escrever aqui, ó. Quanto tempo estudar inglês por dia? E vocês podem mandar as suas perguntas, tá bom? Porque daí eu vou responder no final. Eu vou fazer um comentário geral e aí eu vou bater um papo com vocês e a gente tira as dúvidas, tá? Então mandem suas perguntas. E vamos nessa. Combinado? Então, show, ó. Kleber já tá na área, Lione, Ayá, Edson, Andressa, Gustavo, Andressa é minha aluna, João, Evelyn, isso aí. Então, galera, hoje eu queria comentar com vocês, assim como eu falei, quanto tempo é necessário pra gente estudar por dia no inglês? O que é necessário fazer? Eu preciso separar muitas horas do meu dia ou com apenas 30 minutos, como assim eu gosto de falar e como eu dou exemplo aqui pra vocês, é o suficiente? É o seguinte, eu não sei se vocês sabem, né, porque, enfim, essas coisas mudam também com o tempo, mas você sabia que a gente mantém o foco durante só 18 minutos? Assim, ó, incessavelmente? Durante 18 minutos você consegue prestar atenção em alguma coisa. Mas é claro que assim, as coisas mudam, né? Antigamente a gente tinha um tempo de foco maior, mas a tecnologia vai avançando, o nosso dia a dia muda, os nossos hábitos mudam, consequentemente o nosso tempo de foco também muda. Por isso, inclusive, vale a reflexão, por que você acha que aqui no Instagram, por exemplo, as mídias sociais que mais estão rolando rápido ou entregam mais para as pessoas são aquelas que são mais curtas? Né, o entretenimento que vale mais a pena, o entretenimento que tem mais valor, é aquele que gera o engajamento ou que gera a atenção da pessoa durante aquele tempo que ela está assistindo. Né? Então, por exemplo, você tem o Stories, né, que são posts de apenas 15 segundos. Você tem o Reels, né, o Reels, que é 30 segundos no máximo. Aí, beleza, você tem o post normal, que é até 1 minuto. Né? Olha como é limitado, né, nesse aspecto. Justamente porque a gente não mantém muita atenção, principalmente nas redes sociais, tá bom? Então é normal a gente ter é normal, digamos assim, que tudo seja focado para esse lado agora, né? Que tudo com um tempinho mais curto para que você preste atenção naquilo ali. E é claro que, assim como eu falei, para uma aula, por exemplo, né, na situação de uma aula, você consegue manter a atenção por 18 minutos. Tá? Esse é o tempo que normalmente você vai conseguir prestar atenção numa aula, sem nenhuma interrupção, sem pegar o celular, sem, enfim, fazer qualquer outra coisa. 18 minutos. E normalmente são os primeiros 18 minutos iniciais ali da aula, né? Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês é que, se a gente mantém uma atenção de 18 minutos, o que a gente faz com o resto desse tempo? Porque a gente sempre pensa assim, né? Eu preciso estudar durante 1 hora, eu preciso estudar durante 2 horas. Não, eu acho que 3 horas é o suficiente por dia, porque daí você faz assim. Gente, 18 minutos é o tempo que você consegue prestar atenção em um assunto, tá? E isso é você recebendo o conteúdo. Agora, o que muda tudo é a sua prática, né? Você vai complementar o seu tempo de estudo com a sua parte prática. Então, ó, prestem muita atenção nisso que eu tô falando aqui pra vocês. Quanto tempo você precisa para estudar inglês por dia? 30 minutos é o suficiente. Por quê? 18 minutos você usa com foco total para receber as informações e repetir, e no restante do tempo, você vai ter ali 12 minutos, vai ser a sua parte prática, tá bom? Então, por isso que eu digo que 30 minutos diários é mais do que o suficiente para que você alcance a fluência no inglês. Por quê? Trouxe mais uma parte de base científica para nós aqui. Eu gosto muito de estudar a questão cerebral, como é que o cérebro funciona em relação à aquisição de uma segunda língua, de uma terceira língua, como que se dá a distribuição dessas informações, qual que é a sequência, por onde que, qual que é cada pedacinho do cérebro, por que eles são responsáveis, o que eles fazem. Eu tô estudando bastante sobre isso, eu gosto muito sobre esse assunto, então eu trouxe outra informação muito interessante para vocês,
que eu aprendi ontem. Olha só, fresquinha mesmo. Que é o seguinte, a gente tem as conexões dentro do nosso cérebro e que, enfim, espalham as informações pelo corpo, certo? A questão motora, a gente tem todos esses caminhos e dentro do cérebro, todos os caminhos neurais. O que acontece? A gente tem uma informação, certo? Essa informação, ela vai caminhar, eu até anotei aqui o nome para não esquecer de falar o nome correto para vocês, pelo axon, que são justamente esses, digamos, corredores, na verdade são os nervos, tá? Os axons são os nervos. E a gente tem uma proteção desse nervo que chama myelin, que é como se fosse uma capinha de gordura que serve como um sistema de isolamento. Sabe quando a gente tem a energia, a eletricidade, que tem lá todos os cabinhos e eles estão envoltos assim por uma capa protetora? Que é justamente para não passar, né, a energia de um para o outro, para você não tocar e não levar choque, né? Aquela fita isolante. Então, essas capinhas de gordura é como se fossem essa fita isolante. E o que eles fazem? Eles fazem assim que a informação, ou enfim, a energia, aquela informação que você está passando entre os nervos, ela não se perca. E o que é e como se dá essa capinha protetora que eu falei pra vocês, que é a myelin? Ela vai crescendo e ela se fortifica com a prática. Por isso que a prática é tão importante ser estudada, ou enfim, você estudar inglês todos os dias, você falar todos os dias, você praticar todos os dias. Porque aí essa capinha protetora vai crescendo. É com a prática e com a repetição que ela vai crescendo. E esse já foi um teste que já foi realizado, inclusive, com como se diz, com ratinhos em laboratório, e eles já viram que realmente, tipo, aquele ratinho que ficava correndo mais tinha essa capa protetora maior do que aquele que corria de vez em quando e do que aquele que não corria nunca, tá? Então, por isso que a gente esquece. Por isso que a nossa pronúncia às vezes dá uma engasgada. Por conta disso, porque a nossa memória muscular também está ligada diretamente com essa capa protetora. Então, mais uma vez, a gente tem os nossos nervos, que é por onde a informação passa, onde os comandos do nosso cérebro passam, certo? E isso, gente, é para qualquer coisa, tá? Eu tô trazendo para o inglês porque é a nossa área, mas se você quiser levar isso para música ou para qualquer outra coisa, tá valendo também, tá bom? Então, a gente tem ali os axons, que são esses nervos que vão levar as informações, e a gente tem essa capa protetora, que ela é meio que como uma gordurinha assim, e ela vai podendo crescer e protegendo essa informação que você for aprendendo com a prática. E o que ela faz? Assim como eu falei, ela faz com que você não perca essa informação no meio do caminho. Ela protege mesmo, ela isola aquele caminho do exterior. Então, você raciocina mais rápido, você fala mais rápido, tudo fica mais acelerado. É como se a gente... Eu gostei muito dessa forma que eles colocaram, né, no vídeo que eu tava assistindo, que eu aprendi sobre isso, que é como se fosse uma estrada. Imagina uma estrada que, enfim, sei lá, chove, que tem muito vento, ou que tem muitas folhas, pedaços de galho, etc. Imagina uma estrada que é assim. Se essa estrada é protegida, de repente você tem um muro, ao redor já pelo menos já não entra mais os galhos. Aí vamos imaginar que tem um túnel, como se fosse um túnel, ela já está protegida do exterior. Assim fica muito mais fácil dos carros passarem com mais rapidez. Certo? E essa que é a ideia também. Então você imagina, quanto mais você pratica, mais rápido vai ser o seu sistema nervoso e mais rápido você vai pensar também. Portanto, com a prática diária, essa é a combinação perfeita. Por quê? Você não precisa de abdicar de muitas coisas, a gente sim, temos que fazer escolhas, inclusive ontem eu comentei com vocês, né, que chega uma hora que você vai ter que escolher, ou você vai pelo caminho A ou você vai pelo caminho B. E quem vai ter que escolher? Você, não sou eu. Né? Você vai ter que escolher. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que se a gente vai na nossa rotina, se a gente escolhe 30 minutos por dia, se a gente separa, se a gente se prepara, se a gente sabe que a gente tem esse tempinho para estudar, não deixe esse tempo de lado. Não deixe, porque assim, igual eu tô falando, hoje a gente tem cada vez mais base para comprovar como que a gente aprende, como que o nosso cérebro funciona, como que nós absorvemos informação, qual que é a melhor forma de praticar, tá bom? Então lembre-se que o seu cérebro, ele faz um esforço danado para que você seja bilíngue, por isso que é difícil. Né? Em alguns momentos, quando a gente sente que a gente não está evoluindo, por isso, porque a gente precisa de prática. E lembre-se, você está aprendendo algo pela primeira vez. Não encare isso como se fosse algo extremamente tipo, pisquei, tô sabendo. Não é assim, igual eu falei, a gente precisa de repetição, certo?
Então a gente não pode se comparar com as outras pessoas, porque cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa vai se dedicar de uma forma pro idioma. A gente também já falou aqui que existem inteligências diferentes, né? Que cada pessoa tende a um lado. Então existe aquela pessoa que tem facilidade com matemática, existe aquela pessoa que tem facilidade com artes, ou que tem mais interesse por artes, ou aquela pessoa que tem um poder de persuasão, que se comunica muito bem. São inteligências diferentes, tá bom? Então por isso que tem pessoas que têm mais facilidade com alguns aspectos da língua inglesa e por isso que tem pessoas que têm mais dificuldade com alguns aspectos da língua inglesa também, assim como outros assuntos, tá bom? Mas é só pra você ficar tranquilo e saber que, sim, as pessoas são diferentes, mas todo mundo pode se tornar fluente em inglês com 30 minutos por dia, porque assim como eu falei, a gente mantém o nosso foco por apenas 18 minutos e depois disso o que a gente precisa fazer é praticar aquilo que a gente aprendeu. Isso é o que realmente vai fazer com que o nosso sistema neural aprenda aquela informação e processe essa informação de forma rápida e eficaz, tá bom? E uma coisa que também é muito importante aqui que eu queria enfatizar pra vocês. Além do nosso tempo de foco, que eu já deixei claro, 18 minutos é o tempo que a gente presta atenção numa aula. Então, quando você vai, por exemplo, pra faculdade, pra escola, você tem uma aula de 1 hora, uma aula de 1h30. Essa dinâmica dessa aula tem que ser diferente. Não dá pra fazer a mesma coisa durante 1h30, porque o seu aproveitamento não vai ser o mesmo, tá? Inclusive, por isso que dentro do meu curso, as aulas são curtas, justamente para que você possa assistir mais de uma vez e você possa colocar em prática logo na sequência, tá bom? Então, eu ia abordar a questão de tempo e qualidade, né? Tem muita gente que essa questão de horário, de tempo, tá muito em alta hoje em dia justamente por conta dessa galera que é super poderosa, né, que consegue fazer 50 mil coisas ao longo do dia, que acorda 5 horas da manhã super disposto e vai dormir meia-noite, tipo assim, tranquilaço, como se a vida fosse balanceada dessa forma, assim, né? Mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Mas a grande questão, gente, é que eu sou muito realista, sou muito pé no chão e, enfim... eu sei como as coisas funcionaram pra mim e eu vejo como que funciona pros meus alunos também, né? Eu sei que a nossa realidade, a realidade do brasileiro de forma geral, não é essa que a pessoa pode escolher muitas vezes que hora vai acordar. Às vezes a pessoa, né, tem que estar no trabalho 6 horas da manhã, tem que estar no trabalho 7 horas da manhã. Como é que eu vou falar pra essa pessoa acordar meia hora mais cedo se ela chega em casa do trabalho meia-noite e se ela tem 3 horas de sono, 4 horas de sono, né? Então, eu também entendo que a gente pode ter uma qualidade de estudo entre uma atividade e outra que a gente está realizando, né? Então, às vezes, você não volta para casa ao longo do seu dia, né? Isso eu tô falando meio clima antes da pandemia, e eu acredito que durante a pandemia a gente pode abrir um pouco mais sobre esse assunto também, mas é só para mostrar para vocês que, às vezes, você fica o tempo inteiro fora de casa, né? Vamos imaginar assim, você sai de casa cedinho pra trabalhar, do trabalho você não volta pra casa pra almoçar, você já leva sua marmitinha com você, você janta, você almoça de repente na faculdade, aí você vai pra faculdade, volta pra casa e acabou o seu dia, basicamente, né? Mas a gente tem como colocar em prática nesses espaços de transição também. Tá? Óbvio que o nosso foco não vai ser o mesmo, talvez não seja o momento de você focar para assistir algum conteúdo, para absorver alguma coisa, mas dá para você colocar em prática aquilo que você já aprendeu, tá bom? Então, de repente, durante o seu café da manhã, se você de repente tomar café da manhã sozinho, você pode usar aquele tempo também para associar com alguma atividade. Não que essa seja a forma ideal de estudar, né? Eu já falei aqui para vocês, o ideal é você ter um cantinho. Se não for um cantinho, um momento específico, que você saiba exatamente quando que você vai estudar para você se dedicar apenas àquilo. Mas é claro que se aquele dia for um dia muito corrido e etc., você tem como adaptar, tá bom? Porque, mais uma vez, às vezes a gente coloca umas metas que a gente não consegue alcançar, né? Então, assim, eu preciso estudar 1 hora. Mas, gente, 1 hora durante um dia, às vezes é muita coisa, né? Dependendo da sua rotina. Às vezes você realmente não consegue. Então, vamos começar por baixo, vamos começar com algo que seja realista pra você. E eu também, uma coisa que eu gosto de falar bastante é que, assim, essa questão de estudar 30 minutos, às vezes acaba sendo apenas uma porta de entrada, né? Um primeiro passo. Por quê? Quando você começa a estudar por 30 minutos e quando você vê que você consegue estudar durante esse tempo, você cai na real de tipo assim, eu sei o que eu preciso fazer, né? Ainda mais assim, quando você tem uma metodologia a seguir, você sabe qual que é o próximo passo que você tem que dar. E você vê, poxa, eu tenho mais que meia hora, então eu vou me dedicar, né? Aí você sabe o que você precisa fazer. Você não fica perdido, você não fica com vontade de pegar no seu celular pra ver se alguém te manda uma mensagem, você não fica querendo dar uma arrastada pra baixo assim lá no Instagram pra ver se, né, atualiza a página, se tem mais um post legal.
né? Porque você se incentiva por sentir que você tá conseguindo estudar pelo menos um pouquinho por dia. Estudando um pouquinho por dia, você sente a sua evolução. Mais uma vez, o myelin vai crescendo, que é a capinha protetora, a sua forma de raciocínio, a sua linha de raciocínio vai ficando mais rápida e mais eficaz, né? Você não vai perdendo as informações, você vai tendo uma fluidez maior. Inclusive, sabe o atleta quando fala sobre memória muscular? Ou os músicos também aí de plantão, fica mais fácil da gente falar sobre isso também. Cirurgiões também. Por quê? Tanto na parte de movimentos delicados, né, que são com os dedos, ou os movimentos não tão delicados, que são com o corpo inteiro. Não é que a gente tem uma memória muscular, nós temos um grande myelin, né? Então, a nossa conexão do cérebro com os nossos músculos, ela é facilitada, ela é mais rápida, ela é mais eficaz, porque nós trabalhamos a repetição, e essa capa protetora que protege a informação e a rapidez da informação vai crescendo, que é o que a gente estava falando. Tá bom? Então, por isso que o músculo em si, ele não tem memória. Ele não tem memória. Ele só é mantido por conta da repetição e também a rapidez, a eficácia dos movimentos, etc. A precisão é por conta dessa capinha aí, pouquinho de gordura que a gente tá comentando que tem ao redor dos nervos. Tá bom? Então é isso. A gente pode sim se tornar fluente em inglês usando apenas 30 minutos por dia, mas a questão não é o 30 minutos apenas. É o que você faz com esses 30 minutos. Não pode ser 30 minutos grudado no celular. Não pode ser 30 minutos querendo olhar o Instagram, ou ver no Facebook, ou procurar algum vídeo no YouTube. Não. Tem que ser 30 minutos focado no estudo da língua, para que você possa receber informações, ter referências e praticar a partir disso. Tá bom? Porque você... Aí que tá uma grande coisa, né? Você não vai conseguir falar, é o que eu sempre falo pra vocês, e provavelmente vocês vão me escutar muito falando sobre isso ainda, porque eu falo isso tem muito tempo e eu vou continuar falando sobre isso. Você não vai falar se você não escutar, assim como você não vai escrever se você não ler, tá bom? Esse é o básico. Se você não conseguir interpretar a informação, não adianta querer produzir aquela informação. Então, às vezes você tá falando, Camila, eu tô com muita dificuldade de pronúncia. Talvez você não esteja escutando como se deve aquela palavra. Às vezes você escutou a palavra uma vez e tá querendo sair falando aquela palavra. Não é assim, é um idioma, a gente tá aprendendo sons. Tem muitos sons em inglês que a gente não conhece ou que a gente não tá acostumado, né? Uma sequência de sons que a gente não tá acostumado. Então, vai com calma, vai tranquilo, você consegue. É só a base de repetição mesmo. Lembra do myelin? Que, ó, aquela capinha que protege o nervo, que faz a informação passar de forma mais rápida e eficaz. Tá bom? Então é isso, guys. Então vamos para as perguntinhas. Então, vamos só fazer um resumo aqui, para dar o tempo de vocês prepararem as perguntas que vocês tiverem, tá? Então, primeira coisa, você precisa de pelo menos 30 minutos por dia. Se você não conseguir 30 minutos por dia para estudar, não tem problema. Aquele dia você consegue 10 minutos, estude 10 minutos. Aquele dia você consegue meia hora, estude meia hora. Aquele dia você tem 1 hora para estudar, maravilha. Mas você precisa saber o que fazer durante esse período. Não adianta achar que é só assistir uma aula no YouTube. Uma vez, né? Eu vi que tem uma aula aqui sobre verbo to be, outra aula ali sobre to e for. Uma tem 10 minutos e a outra tem uns 12. Aí eu assisto uma vez assisto uma vez a outra, pronto, estudo inglês. Não, isso não é estudo de inglês. Isso daí é você consumir conteúdos que tem a ver com o idioma, mas isso não é estudo. Você pode até aprender uma coisa ou outra, mas o mais importante é você aprender e praticar, tá bom? Então você precisa saber que conteúdo é adequado pra você, o que você tem que estudar e como que você vai praticar. Qual que é o objetivo final. Por isso que é muito importante você sempre ter, digamos, um plano de estudo assim, porque daí fica muito mais fácil você saber o que você precisa assistir, consumir, refletir, pensar para que você possa produzir, tá bom? Então, primeiro, 30 minutos é mais do que o suficiente, porque você só mantém a sua atenção fixamente, de forma bem focada mesmo, em alguma coisa apenas durante 18 minutos. Isso é dado científico, não sou eu que estou inventando isso aqui, tá bom? Vocês podem, inclusive, colocar isso no Google, que vocês vão encontrar exatamente essa mesma informação que eu tô falando. Nosso foco é durante 18 minutos. Também tem a parte da conexão cerebral dos nossos neuros, a proteção, como que a informação passa, né, do nosso cérebro para o resto do corpo. Isso entra também na parte muscular da fala, da pronúncia, mas também do raciocínio, como é que você vai acelerar o seu raciocínio em inglês. Sabe aquele pensar em inglês? É exatamente isso. Se você não cria o hábito de praticar, você também não vai pensar em inglês, tá bom? Então, essa é a primeira parte. E além disso, a gente também viu que a questão do tempo não está relacionado com qualidade. Então, se eu falar assim, eu já estudei 3 horas, grande coisa, o que você aprendeu durante essas 3 horas? Né? Então, sempre reflita, o que você está fazendo com o seu tempo de estudo?
Você tá deixando essas distrações perto de você? O seu celular sempre tá ali disponível para você? Você estuda com a TV ligada? Ai, tem um cachorro que tá latindo quando você tá estudando e aquilo te irrita? Tenta botar um fone de ouvido, tenta se isolar, né? Não sei se às vezes estudar no banheiro que tem menos barulho, não sei. Encontre a forma que seja mais adequada pra você. Lembrando, gente, que aqui eu tô falando pra você mesmo, porque eu tô falando pra gente que tem todos os tipos de, né? Eu sempre gosto de deixar muito claro assim. Eu tô falando pra todo mundo, desde a pessoa que divide um cômodo com várias pessoas até uma pessoa que tem um momento pra estudar e um ambiente específico pra estudar, tá? Então, assim, se você mora com muitas pessoas, se às vezes você não tem muito controle do ambiente que você tá estudando, não tem problema. Você pode conversar com o pessoal da sua casa. Você fala, gente, é o seguinte, eu quero muito aprender inglês, eu quero muito ser fluente em inglês. Então, assim, todos os dias, tal hora, eu vou estudar aqui na cozinha, eu vou ficar aqui virada pra parede. Não me chama, se vocês puderem deixar, né, o som da TV um pouquinho mais baixo pra eu poder me concentrar melhor. Conversa com o pessoal, tá bom? É muito importante, comunicação é muito importante para as pessoas entenderem o nível de interesse que você realmente tem no inglês. Porque se, né, você tem que ter a postura de inglês para estudar inglês. Você não pode simplesmente ficar jogado no sofá e achar que você tá aprendendo inglês, que não tá, né? Você está em contato com o idioma. Então, vamos sempre pensar nisso também. O que é estar em contato com o idioma, consumir conteúdos em inglês e estudar inglês? As duas coisas, se eu tiver meia hora para fazer as duas coisas, vão trazer resultados diferentes. Pense sempre nisso, tá bom? Então, vamos lá, vamos para as perguntas. Ó, Samuel falou, você aprendeu inglês em quanto tempo? Eu pretendo aprender em 2 meses. Samuel, assim, pra me tornar fluente, eu demorei por volta de 2 anos. Por quê? Porque eu tive uma experiência muito frustrante. Eu estudei numa escola tradicional e aquilo eu ia falar emperrou muito, né? Me emperrou muito pra poder evoluir com independência e naturalidade sozinha mesmo, sabe? Aquela coisa de você poder pensar por você mesma. Então, e aí eu tive que desconstruir isso, depois eu tive que aprender como estudar sozinha, porque daí eu saí da escola, aí eu me tornei fluente em inglês, e aí eu fui construindo cada vez mais essa independência, né, no idioma. Mas eu diria que por volta de 2 anos, 1 ano e meio foi o tempo que eu demorei. Você disse que você tá pretendendo aprender se tornar fluente em inglês em 2 meses, isso não vai acontecer, tá? Desculpa falar isso aqui dessa forma pra você, mas 2 meses não é o suficiente pra você aprender e se tornar fluente no idioma começando do zero. Não sei se você tá começando do zero, mas em 2 meses eu diria que não é tempo suficiente, tá? Então, se eu fosse você, eu já refletia, pensava assim, bom, como é que eu vou estudar inglês todos os dias? Como é que eu vou manter frequência no meu estudo? E assim vai ficar mais fácil de você, ao ter contato com o inglês, você vai ver que o buraco é mais embaixo, tá bom? Então, assim, eu não tô falando que você não consiga, você consegue se tornar fluente em inglês, agora 2 meses não dá. 2 meses não dá, tá bom? A Novaes está perguntando, o horário do curso é que horas? Provavelmente você está falando da Semana O Segredo por Trás da Fluência, né? Inclusive, eu faço aqui o convite pra vocês. Eu acho que eu esqueci de comentar no começo da live, mas eu vou falar aqui pra vocês. A gente tem um evento muito legal chegando aí, que é a segunda edição do workshop O Segredo por Trás da Fluência, que vai ser um evento 100% online e 100% gratuito pra todo mundo participar, que é pra você que quer se tornar fluente em inglês em 2021. Tá bom? Eu vou te mostrar na prática como que você vai organizar os seus estudos, como é que você aprende de fato, etc. Vários detalhes que você não pode perder. Então, se você tem interesse em participar, é só clicar aqui no meu perfil, tem o link, você cadastra o seu melhor e-mail, que aí eu vou te mandar todas as informações que você precisa, tá? Todos os detalhes. Mas lembrando, as aulas começam 8 horas da noite, tá bom? 20 horas no horário de Brasília. A Laura perguntou, quando que vai ter curso, vai ter turma nova, quanto custa e como é que funciona o curso? Seguinte, Laura, eu vou falar todas as informações muito em breve, tá? A gente vai disponibilizar mais informações, mas a próxima turma começa agora no final de março, tá? Em março a gente já vai ter uma turma nova, então fiquem de olho e não percam essa oportunidade porque vai estar bem massa. A Ray falou, fico frustrada quando não consigo estudar inglês no dia a dia porque tem que correr com as coisas da faculdade. A organização sempre me pega de jeito. Pois é, Ray, isso é uma coisa que realmente às vezes acaba atrapalhando a gente, né? Eu sei bem, por isso que eu falei, eu não sou hipócrita de falar que tem dia que não dá, ou tem dia que a gente, tipo, bota a cabeça no travesseiro e fala, putz, hoje eu não estudei inglês. Eu sei que tem dia que isso acontece, a vida tá aí, né? Sempre tem alguma surpresa. Mas o mais importante
Paulo Santos, vamos lá. Ele perguntou, qual a melhor forma de aprender inglês mais rápido? Vamos ver se o Paulo pode falar com a gente. Bom, vocês estão mandando perguntas muito boas, podem continuar mandando as perguntas, tá? Bom, parece que o Paulo não pode falar com a gente, mas eu vou responder a pergunta dele mesmo assim, tá? Ele perguntou, qual a melhor forma para aprender inglês mais rápido? Bom, Paulo, assim como eu tô falando, a forma de aprender inglês mais rápido é estudar inglês todos os dias, estudar inglês com frequência, porque essa frequência, essa repetição que vai fazer com que, igual eu falei, de forma mais científica, acelerar o seu raciocínio, acelerar essa parte neural. Tá? Porque é um exercício para o seu cérebro vai ficando fortificado, consequentemente você vai aprendendo mais rapidamente com o tempo, tá? Com esse hábito de estudo frequente. Agora, em relação a métodos, existem métodos completamente diferentes. Conteúdos, existem conteúdos completamente diferentes. Níveis, qual nível que você tá, por onde você vai começar. Isso diz muito sobre a eficácia do seu processo de aprendizagem. Não adianta nada eu te dar conteúdos ou passar para você conteúdos que não correspondem ao seu nível, né? As coisas que você sabe, as coisas que você não sabe. E aí você estuda aquele conteúdo que você não conhece, que não é adequado para você durante 30 minutos, isso não vai levar a lugar nenhum. Só vai gerar mais frustração. Então, é isso. Estudar inglês todos os dias é a forma mais rápida de estudar inglês. Agora, como estudar durante 30 minutos, que é a grande questão. Qual conteúdo escolher, né? Por onde ir? A Evelyn fez essa pergunta. Quanto tempo demora para se tornar fluente em inglês? Quanto tempo vocês acham que demora para ficar fluente em inglês? Vamos chamar a Evelyn aqui, ó. Evelyn e Marcela. Hello! Tudo bom? Tudo jóia com você? Bem, eu maratonei seus vídeos, hein? É? Eu, Quais com- vídeos você gostou? Quais vídeos você assistiu? eu tinha muita dúvida entre to, for e on. Não sei como fala. Aham, tá certinho, tá certinho. Inonet. Muito bem, que ótimo. E você é a Evelyn ou você é a Camila? Eu sou Evelyn. Evelyn? Muito bem. Então, Evelyn, você pode repetir a sua pergunta, por favor? Meio, deixa eu ver qual é. Que você perguntou sobre se tornar fluente. Quanto tempo demora para se tornar fluente? Então, muito bem. Você já estudou inglês antes, Evelyn? Não, Assim, algum curso? não. Tem inglês na escola, mas não aprendi nada. Tipo, a escola Entendi. Entendi. E você gosta de música, de filme? amo música e filme. Maravilha. Então, Evelyn, assim como eu falei, o que é mais importante agora, no primeiro momento, é você estar em contato com o inglês todos os dias e sempre que quando você puder, se dedicar, sentar um pouquinho, analisar uma música, né? Inclusive, se você disse que você conhece o canal, você viu que lá tem um monte de música que dá para você estudar junto. Assisti Então, também. assim, maravilha. Então, você aproveitar desses conteúdos que tem disponíveis gratuitos na internet, mas trazer para o seu dia a dia e estudar de verdade, não só assistir, tá? E assim como eu falei, depende do tipo de conteúdo que você escolhe. Então, é muito bom, igual você falou, você tem dúvida no 24. Aí você procurou um conteúdo disso e estudou. Maravilha. Aí, dúvida in on it. Maravilha, você pesquisou, encontrou e estudou. Então, você ir encontrando as suas dúvidas, assim, você é uma forma, né, de você encontrar os conteúdos que são adequados para você, tá? E isso é excelente. Agora, o grande quê da questão é porque, assim, essas são as dúvidas. Mas tem algumas coisas que você pode aprender de forma associada para aprender, né? Então, por exemplo, assim, o InnoNet, essa aula que tem lá no canal é bem explicativa, ela não está dentro de um contexto específico, né? Ela apenas mostra como é que funciona e tem alguns exemplos, mas ela não está dentro de um contexto. Aprender dentro de um contexto facilita muito, para que você não memorize regras, que você memorize a partir do uso, tá bom? Então, assim como eu falei, dependendo, se você tiver um cronograma de estudo, se você seguir esse cronograma de 30 minutos por dia, dá para se tornar fluente em inglês em 9 meses. Assim como, igual eu falei, eu tenho vários alunos que é o seu caso, só consegui estudar inglês com o ensino público, né, na escola, só assim que teve contato com inglês, ama música, ama filme, e aí começa a estudar, começa a se dedicar, enfim, em 9 meses já estava falando sobre tudo. E eu acho também, Evelyn, que é muito importante eu explicar para você e para todo mundo que está acompanhando aqui o que é ser fluente em inglês, né? Isso é muito importante, a gente não pode deixar isso passar. Então, ser fluente em inglês é quando você consegue compreender com facilidade, quando você consegue se expressar com facilidade também. Então, por mais que você esqueça uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali,
você sabe explicar o que você quer dizer, mesmo que você não lembre exatamente da palavra que você quer, tá bom? E aí, a gente já tem até, por exemplo, quando você compreende outros sotaques, às vezes uns sotaques mais específicos, mais complexos, isso é ainda além da fluência. A fluência é quando você consegue entender sotaques mais, digamos assim, mais gerais, de forma mais ampla, assim. Tá bom? Uhum. Maravilha. Você tem outra Obrigada. dúvida aqui que você mandou? Tem, calma aí. Deixa eu achar aqui. Tá bom. Aplicativo de conversa com professores nativos ajuda no inglês? Ajuda demais. É muito bom. Pode sim fazer. Quanto mais em contato você tiver com o inglês e quanto mais você conseguir produzir e praticar, melhor, tá? Então, sim, pode se inscrever, né? Tem site, essas coisas. E é bom porque eles conseguem te auxiliar. Mas uma coisa que eu também acho que é muito interessante comentar aqui, que é o professor nativo, né? Ou aquela pessoa nativa que está ensinando inglês, ela não pensa que nem a gente pensa, nós brasileiros. Né? Eles têm a referência do inglês e às vezes para eles algumas coisas são mais óbvias do que as outras. Então, assim, talvez um professor nativo não saiba te explicar ou te dar referências de uma forma que seja mais fácil para você pensar, porque ele não tem o português como você tem. Uhum. Então, às vezes, a gente tem algumas dúvidas de inglês, por exemplo, a questão do in on at, né? Que igual você assistiu a aula. Para eles é muito simples, porque eles cresceram aprendendo aquilo. Agora, e pra gente, que é tudo na e no? Como é que faz? Né? Então, eu acho que fica muito mais fácil para, assim, quando a gente tem um professor da mesma língua que a gente, ele já passou por aquilo que a gente passou, ele já teve aquelas dúvidas que a gente está tendo. Então, isso facilita. Mas para a questão de prática, hoje, se você tem um site legal, um aplicativo legal que você vai conversar direto com nativos, faça isso, tá bom? Obrigada. Imagina. Ah, e uma dica, Evelyn, aproveitando que você já conhece o canal, lá tem um vídeo, não sei se você já chegou a assistir, que ele é um vídeo que eu dou 13 formas de praticar inglês sozinho. É para você falar, praticar sozinho. Então depois você dá uma olhadinha lá no canal que tá lá. Eu acho que vai ser ótimo para você também. Tá bom, obrigada. Tá joia? Imagina. Obrigada a você por se juntar aqui a nós. Vou estar sempre Bye, bye. agora. Tchau. Ah, maravilha. Obrigada. Tchau. É isso aí. Podem mandar as suas perguntas, tá bom? Ó, o Leonardo falou, tô ansioso para começar. Maravilha. Ó, o Pedro falou, para quem tá começando e não sabe nada, tem alguma dica? Tenho. Tenho dicas, Pedro. Vamos ver se o Pedro pode conversar com a gente. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, gente, porque senão a garganta seca aí, você já viu, né? Ó, então vamos lá. Acho que ele não pode, mas enfim. Ele perguntou, para quem tá começando e não sabe nada, tem alguma dica? Sim, é o que eu falei. Contato com o inglês todos os dias. Então, às vezes, pode ser uma coisa muito radical, você que não tem nem contato com o inglês diariamente, criar um hábito de estudo, né? Porque assim como eu falei, tem uma diferença, igual a Ray comentou aqui, ó. Nunca tinha pensado sobre essa diferença do contato com o idioma ser diferente do estudo do idioma. É exatamente isso. Então, assim, cria o hábito de escutar músicas, de prestar mais atenção nas músicas, assistir série, mas assim, tentar trocar a legenda, esse tipo de coisa, sabe? Tirar a legenda em português, colocar a legenda em inglês. Ou, de repente, se o áudio da série está em português, você trocar para inglês. Né, gente? Nem vou. Ó. Se você está consumindo coisa que foi feito em inglês e você está usando em áudio em português, tá errado. Tá errado. Então, se foi produzido em inglês, você vai deixar no normal, no natural, naquele que é, tá? Você vai deixar o áudio em inglês, você não vai colocar mais áudio em português, porque se chegar alguém aqui nos seus comentários e falar que assistir coisa com áudio em português, eu vou ficar doida. Doida. Tá bom? Então, áudio sempre em inglês. Agora, legenda você pode fazer essa adaptação, né? Então, se você assiste com a legenda em português, às vezes você nem tá prestando atenção no áudio, você só tá lendo a legenda. Não pode, tá? Então, vamos deixar essa como se fosse uma bengala, né? Você usa para apoiar ali e na hora que você vê, você nem tá prestando atenção no que você tá escutando. Então, às vezes é bom você poder tirar essa legenda, ver se você consegue, né, tirar a legenda, colocar a legenda em inglês, ou às vezes tirar a legenda, dependendo, às vezes, enfim. Mas para quem tá começando, eu diria mesmo tentar pelo menos estar em contato com o idioma. Tá? E prestar mais atenção nas coisas que você escuta. E aí, quando você tiver esse hábito, aí você começa a estudar de verdade, porque daí vai fluir um pouco mais naturalmente. Tá bom?
Pedro falou, Camila, eu já falo inglês todos os dias e pratico conversação pelo menos 4 vezes na semana. Excelente. Mas não sou fluente. Seu curso funcionaria para mim? Pedro, vamos conversar? Ah, você é fechado, não dá para te chamar. Mas, Pedro, é o seguinte, vou te fazer uma pergunta e você me responde aí pelos comentários, tá? Pedro Tairã. Por que que você não é fluente em inglês? Por que que você acha que você não é fluente em inglês? E sim, meu curso te ajudaria primeiro, você tem uma base estrutural completa do idioma, então assim, a gente aprende gramática apesar de, assim, eu adoro falar sobre dentro do curso, eu te explico e eu te ensino tudo que você precisa saber em relação à gramática, mas eu não fico martelando em cima dos grammar heads, que são os títulos que eles dão, os nomes que eles dão a cada coisa que existe dentro do idioma, que a gente também tem no português, sabe? Por exemplo, tempos verbais. Cada tempo verbal, ai, pretérito perfeito, pretérito. A gente tem muitos nomes. E você acaba mais tendo que decorar o nome daquilo que você está aprendendo do que a utilidade daquilo que você está aprendendo. E eu não gosto disso. Não gosto, porque a gente não aprende inglês assim. Minha mãe não me ensinou, ai, Camille, fala então, eu fui. Eu fui porque é passado simples. Ah, filha, passado, eu fui. Agora eu vou, vai presente. Eu vou. Agora futuro, eu irei. Minha mãe não me ensinou a falar inglês em português assim. E né, a gente também não tem que aprender inglês assim, certo? Então, eu explico as coisas a partir de contexto. Então, a gente aprende a parte gramatical a partir de contexto, mas o curso é focado justamente na parte de conversação e dependência, fluência de forma geral, tá? Nada de você ficar decorando coisa. Não, você não decora, você aprende e usa. Aprende e usa, você não decora. Você sabe. Porque decora, você memoriza por um tempo e depois descarta. Não é assim que o meu curso funciona. Tá bom? Então, assim, eu não sei o que que você sabe ou o que que você não sabe nessa parte de estrutura de inglês, eu não sei como que é o seu vocabulário, mas eu posso dizer que meu curso é completo, tá? E a gente tem aula de conversação e muitas outras coisas que a gente vai disponibilizar mais informações em breve, mas é basicamente isso, tá? Meu curso é completo, igual eu falei, você vai ter todo acesso a toda a parte estrutural do inglês, não te falta nada. Vocabulário, a gente tem um módulo específico para expansão de vocabulário, um módulo específico para expansão de vocabulário, de pronúncia, de organização de estudos. É um curso completo, tá? Josemir fez uma pergunta excelente. Josemir, vamos lá? Você consegue falar? Ó, Jequel falou que eu pulei a pergunta. Não, ó, eu respondi sua pergunta, Jequel. De fluente em quanto tempo eu respondi. Eu expliquei várias coisas ainda. Ó, parece que o Josemir também não pode falar, não sei. Vamos ver. Mas ele falou em relação aos phrasal verbs. Se existe algum método, uma estratégia mais eficaz para você poder aprender. Bom, se você não sabe, phrasal verb é uma coisa muito comum no inglês, tá bom? Que você aprende desde o primeiro dia, que é uma junção de um verbo com uma partícula. Então, são duas palavras que a gente tem, não vai ser só um verbo, tá? E o que acontece? É um verbo com essa partícula, e aí a junção, o uso dessas duas coisas juntas tem um novo significado, tá bom? Então, vamos dizer assim, ah, igual o go. O go é um dos que eu mais gosto, porque tem muitos significados, é muito visual, né? O go é ir, né? To go. I go to your house. Eu vou para sua casa. Mas go up. Go é o verbo. Up é a partícula. Go up é subir. Não é ir. Go é ir. Go up é subir. Go down, descer. Vocês estão vendo? Então, assim, parece que... Ai, phrasal verb, que negócio complexo, que negócio difícil. Não é difícil. A questão é como que você usa, o que que você usa no seu dia a dia, né? Então, primeiro, o que eu sempre indico é, você sabe falar tudo que você faz no seu dia a dia? Esse é o primeiro passo. Agora, se você quer aprender mais phrasal verbs, aí tem um monte de vídeo no YouTube que tem um monte de dica, um monte de phrasal verb que é útil para todo mundo, que é bom você dar uma olhada e pesquisar sobre isso também, tá? Mas é só lembrar que phrasal verb é um verbo com uma partícula que juntos eles têm um novo significado. É só lembrar de go, que é ir, go up, subir, go down, descer. Tá bom? Hello! Hello tá aqui na área. Muito bem. A Elo falou, apliquei a sua dica de mudar a configuração do celular para inglês, agora eu tenho que falar com a Alexa em English. Excellent.
Muito bem. Ó, interessante. Gente, vocês estão mandando muita pergunta boa. Só que, nossa, a gente já são 8h30, né? Pra vocês aí é 1h30. Tá, então vamos lá. Cauê perguntou: tem muita dificuldade em compreender alguém falando inglês. Qual que é a melhor forma de aperfeiçoar isso? Vamos ver se Cauê pode falar, né? Porque existem várias formas diferentes que a gente pode fazer essa parte desse aperfeiçoamento, right? Depende de qual que é o objetivo da pessoa, o conteúdo que ela está assistindo, né? Vamos lá. Então, deixa eu só ver aqui. Bom, é o seguinte, ele perguntou, né, como que é a forma de aperfeiçoar a questão do listening, quando você escuta outra pessoa. Igual eu falei, gente, depende do seu nível, depende do conteúdo que você está assistindo e depende qual que é o seu objetivo no inglês. Porque eu já falei, a melhor forma de você começar a estudar o idioma é a partir de estar em contato com ele, né? Antes de estudar, você tem que estar em contato com o idioma para você ter algum tipo de referência. Então, primeira coisa, séries de comédia. Séries de comédia foram feitas para todo mundo dar risada. É um senso comum, coisas do dia a dia. Tá disponível para todo mundo ali. Se todo mundo acha engraçado, é porque todo mundo entendeu e faz parte da realidade de todo mundo, tá? Então, séries de comédia são as melhores para você treinar o listening. Por isso que todo mundo gosta de Friends. Friends, sabe? Friends. Então, porque é de comédia. E aí todo mundo gosta. Porque é as situações do dia a dia que você vive com seus amigos ou com seus familiares, enfim, né? Então, essa é a primeira parte. Toma cuidado para ver se você não está assistindo uma pessoa que fala muito rápido. Porque assim como em português, tem gente que naturalmente fala rápido em inglês. Por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa que eu falo rápido em português. Eu sei, né? E eu sei que tem gente que fala mais devagar do que eu. Talvez para uma pessoa que esteja aprendendo português, seja melhor escutar uma pessoa que fala um pouco mais devagar, né? Mas eu também sou a favor de pensar que a gente não pode manipular o que a gente escuta até certo ponto. Mas como a gente está começando, é sim mais fácil, tá? Então, cuidado para você não estar assistindo uma série que é extremamente complexa, tipo o Doctor House. Não é fácil. Tem palavras que você nunca vai usar, tá? Sendo sincera. Então, vai para uma coisa mais simples, mais do dia a dia. De repente, se você consegue identificar uma pessoa que fala de forma mais devagar no primeiro momento, seja melhor para você, tá bom? Então, aqui são 8h30 da manhã. Por isso que eu tô com esse olho ainda meio inchado. E olha que eu tomei banho e tal, acordei cedo, mas o olho fica inchado, né, gente? Manhã, o corpo até entender que já estamos em pé, demora. Bom, acredito que ela também não possa falar. Mas ela comentou que ela tá fazendo um curso de inglês. Ah, tá Oi, aí! Chegou! Hello! a internet aqui tá um pouquinho ruim, e aí só apareceu que estava me chamando. Aí eu não vi que você me chamou. Não tem problema. Bom, parece que tá tranquilo por enquanto. Mas, Bia, você pode repetir a sua pergunta, por favor? Então, eu falei que eu tô fazendo um curso de inglês já tem um ano. Só que parece que no começo eu fui indo, e agora eu meio que parei. Eu já não tô mais curtindo a metodologia. É mais, tipo, leitura de livro, tradução de palavra. E aí, tem coisa que eu entendo, já consigo entender bastante coisa em inglês, só que eu não consigo falar. Tem coisa também que eu fico estagnada. E aí eu tô muito aflita com isso, muito, muito mesmo. Porque eu não sei estudar sozinha também, eu não tenho ideia de como fazer isso. Uhum. Entendi. Bom, Bia, primeiro eu queria dizer que é extremamente normal esse processo no meio do processo, às vezes a gente se desmotivar, e principalmente assim, igual você comentou aqui com a gente, é muita leitura, né? Livro, tradução de palavra por livro, assim, né? De contexto de livro, certo? Então, Sim, aí entra num outro aspecto, né? Que a gente pode aprender inglês de várias formas diferentes. E parece que você só está aprendendo por um meio. E aí, esse realmente é um problema, que igual você falou, você não está falando, né? Então, assim, a leitura, ela é excelente para adquirir mais vocabulário, beleza? Para você aprender estrutura gramatical, né? Você identificar qual que é a sequência das palavras, como se constrói a frase. Leitura para isso é realmente excelente. Mas a leitura por si só, assim, não funciona só, né? Para falar inglês, se comunicar de fato. Então, uma dica que eu posso te dar hoje é sempre ler em voz alta, pelo menos fazer essa adaptação.
tá? Assim, porque esse é um hábito que você já tem por conta do curso que você falou, né? Então, assim, tudo que você lê, lê em voz alta. Esse é o primeiro passo. E agora, em relação a criar disciplina para estudar sozinha, isso também não é fácil. Isso daí é difícil pra caramba. Tem que realmente, assim, quando você tiver um tempinho, senta, sabe? Fala, abre sua agenda. Não sei se você gosta de papel, né? Se organizar com papel ou com o celular, enfim. Mas tenta organizar o seu dia, ver ou quando você está ocupada, quando você não está, quando você pode associar o inglês com alguma atividade do seu dia e quando você tem um espacinho só para estudar inglês. E aí, tentar se forçar um pouquinho nesse início até esse hábito. Mas é aí que eu digo, de forma prazerosa. Então, Bia, você gosta de escutar música? Gosto. E série, você gosta? Eu gosto, eu assisti Friends, né? Eu assisti inteira com legenda em português, porque tava no início Uhum. de tudo. Só que aí quando eu terminei a série, que eu ia assistir de novo, só em inglês, a Netflix tirou. Aí eu fiquei muito triste. Ah! Poxa vida, Netflix. Ó, mas uma dica pra você, tem uma série já que você gosta de Friends, que é parecida assim, que ela chama How I Met Your Mother, How I Met Your Mother, que é como eu conheci a sua mãe. É bem parecida e eu acho que, se não me engano, deve ter disponível no Netflix, eu não tenho certeza. Mas é parecidinha, então você já pode fazer essa adaptação da legenda em inglês e até mesmo colocar esse desafio pra você de tirar a legenda. Se você conseguir, experimenta, tá? Agora, trazer essa parte prazerosa do inglês para o seu dia a dia. Então, assim, às vezes você tava meio de ler, sabe? Tipo, você não tá afim, você não fica animada, você fica tipo, putz, de novo. Então, que deixar um estudo talvez um pouco mais dinâmico seja mais fácil para você se organizar e se sentir motivada a estudar. Legal, obrigada. Imagina! Bom, eu espero que essas dicas ajudem também. Eu acho que é válido, se você tiver um tempinho, dar uma olhada lá no canal, porque assim como eu falei, eu gosto bastante de analisar umas músicas, explicar, né? A gente fazer uma reflexão em cima das músicas, então às vezes vai ter alguma música que você goste e que seja esse primeiro passo aí que você está precisando. Tá bom? E lembra, não precisa ser muito tempo por dia, não precisa separar 3 horas do dia. Pega lá 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos é o ideal. 30 minutos, tá bom? Fechou? Ok, muito obrigada. Vou dar uma Awesome. olhadinha no Take canal. care, Bia. Awesome. Muito obrigada por se Bye juntar aqui a bye. nós, tá bom? Bye. Ok. Gente, eu adoro quando vocês podem pra gente conversar aqui. Mas ó, é o seguinte, a gente já vai ter 1 hora que a gente tá aqui. Amanhã eu volto pra gente tirar mais dúvidas, tá bom? Inclusive, eu vou abrir uma caixa de perguntas no meu Stories pra vocês poderem mandar essas perguntas caso eu não tenha respondido aqui, tá bom? Porque agora eu preciso tomar um café da manhã, que ainda não tomei café da manhã. Bom, ai, ó, a Célia, só respondendo umas perguntas rapidinhas aqui, ó. A Célia perguntou: você indica assistir jornal tipo CNN? Com certeza. Com certeza, mas entra naquilo. O jornal, ele tem uma linguagem mais rebuscada. Não é. Se você escuta um jornalista, não é como a pessoa do dia a dia muitas vezes fala, né? Então, só tomar cuidado com isso, depende do seu nível. Se for algo que você gosta, se você se interessa, se você trabalha com algo relacionado com algo que sempre está no noticiário, é fundamental, tá? Mas se você ainda não está acostumado com esse tipo de linguagem, ou se for muito difícil, aí dá uma segurada. Mas dá uma assistida, testa, tá? Eu sempre sou a favor disso, experimente. Porque é só você colocar no YouTube, coloca lá, CNN. E aí você vai ver se rola, se não rola. Às vezes você precisa fazer um acompanhamento de legenda, com legenda no começo, né? Então experimenta. Beleza, guys? Ai, os meus alunos estão aqui, gente, que incrível. Hello, Felipe, Fábio tá aqui também. Ó, gente, é o seguinte, então assim como eu falei, hoje, ai, deixa eu falar, eu não posso esquecer de falar isso. Hoje nós temos uma entrevista incrível, fenomenal, com um cara que quebrou o TikTok, digamos assim. Ele foi viral, né? He went viral no TikTok, ele tá com 2 milhões de followers lá no TikTok, com mais de 50 mil inscritos no canal dele no YouTube, que é o Rodrigo Rossi, meu grande querido amigo. Ele é produtor de conteúdo, ele já fez um vídeo que foi compartilhado pelo Will Smith no YouTube. O Will Smith, inclusive, tentou fazer uma coisa que ele fez no vídeo dele, né? Ou seja, engraçado. O Ross também já trabalhou com a NBA, já gravou com o Luciano Huck, etc. Ele tem muita coisa muito legal para compartilhar com a gente hoje. E a gente vai falar sobre o inglês, a importância do inglês na carreira dele, tá bom? Então, se você é um produtor de conteúdo, se você gosta de filme, se você gosta de clipe, de propaganda, enfim, todas essas coisas, produção de conteúdo de forma geral, a gente vai falar sobre isso e a importância do inglês e a importância que o inglês tem
para a carreira dessas pessoas que trabalham nessa área. A gente sabe, inglês é importante para todo mundo, mas eu sempre gosto de trazer essas pessoas para vocês verem que são pessoas normais, que são pessoas como eu, como você, que foram crescendo, foram construindo as coisas, etc. E hoje estão do jeito que elas vão compartilhar com a gente, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever na semana O Segredo por Trás da Fluência. É a segunda edição desse workshop incrível, maravilhoso, que começa dia 22, tá? Do dia 22 ao dia 28 de março, a gente vai ter esse workshop. Começa 8 horas da noite. É 100% online e 100% gratuito para todo mundo participar. E é para você que quer se tornar fluente em inglês, tá? Então não perca essa oportunidade. É só clicar aqui no meu perfil, clica lá no link, cadastra o seu melhor e-mail que eu vou te mandar todas as informações que você precisa sobre esse evento. Maravilha, guys? Então, eu tô vendo aqui, gente, vontade de chamar aqui o Fábio e Felipe para conversar com a gente. Ai, mas eu preciso tomar café. E aí a gente vai se falando, tá? Fábio, Felipe, a gente pode fazer isso amanhã com mais calma, que eu também vou ter um pouco mais de tempo, aí vai ficar mais tranquilo da gente fazer, tá? Mas como já tá batendo uma hora aqui, eu já vou nessa. Beleza, guys? Então a gente se vê hoje mais tarde, 8 horas da noite, a gente vai ter essa live com o Rossi. E amanhã a gente tá aqui de novo, 12:39, pra gente bater um papo e tirar dúvidas, ok? So take care and see you later on today. Bye!